Olha aí, pessoal, Donald Trump vem forte nas eleições desse ano, porque parece que ele tem maioria, uma maioria decisiva, naqueles estados que vivem variando os votos em democratas e republicanos, swing states, que é como eles chamam lá nos Estados Unidos. Isso aqui é muito importante, principalmente porque o Trump agora está se saindo melhor, pelo menos nas pesquisas, em estados que foram decisivos para a vitória do Joe Biden lá em 2020, né? Olha que coisa impressionante, demonstra de fato um fortalecimento do Trump, mesmo com todos os cenários negativos que aconteceram de lá para cá, a pressão da grande mídia, de algumas cortes estaduais e tudo mais, ainda assim o homem laranja-mal chega forte para as eleições desse ano com uma real chance de vitória, né? Então vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, olha a situação de acordo com dados divulgados 2 semanas atrás, praticamente, pelo New York Times, né? Uma pesquisa realizada no finalzinho ali do mês de abril e começo do mês de maio, mais ou menos 4 mil eleitores aí e tudo mais, levando em consideração aqui, no caso, 6 estados que foram considerados decisivos para as eleições passadas, né? Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin, né? Então, nesses estados aqui, o Joe Biden teve uma vitória nas eleições anteriores, né? E foram suficientes para que ele conseguisse alcançar o seu cargo atual aí de forma geral, né? Então, olha aqui, né? Em 2020, o Joe Biden venceu em todos esses 6 swing states aí, né? Os que são considerados dessa forma para 2024, porque tem uma variação do que o pessoal aí, dos especialistas classificam esses estados como sendo estados decisivos, swing states aí, ou estados já mais consolidados de um lado ou de outro. Eles olham as últimas eleições, né, quantos candidatos republicanos e democratas foram eleitos a cada pleito e tudo mais, só que daqueles 6 considerados fundamentais para 2024, o Joe Biden em 2020 ganhou todos, né? E em todos com uma margem muito apertada, menor do que 3 pontos percentuais, só que no fim das contas, se ganhou naquele estado, ganha todos os assentos ali. Ao todo, esses 6 estados com margens muito pequenas garantiram ao Joe Biden 79 assentos, ou seja, foram extremamente decisivos para essa vitória, né? Agora, como é que está o cenário de acordo com as pesquisas neste momento envolvendo os 2 mesmos candidatos, né? O Donald Trump lidera diretamente com uma vantagem majoritária, inclusive, em 2 desses estados. Por que que não aparece os outros aqui que ele está na frente também? Porque tem a margem de erro nessa história aqui, né? Então, essa margem de erro mantém um empate técnico porque ela é uma margem brutal nessa pesquisa. 4 pontos, 4,5 pontos. Então, realmente, na maior parte dos casos, acontece empate técnico. Só que em 5 desses estados, o Donald Trump está à frente, numericamente, do Joe Biden, apenas perdendo em um aqui para uma margem pequena também. Então, olha só, Nevada, o Trump está muito na frente, com tranquilidade na frente do Joe Biden aqui, portanto, 12 pontos de diferença, nem a margem de erro explica isso. E na Geórgia, 10 pontos de diferença, também muita tranquilidade para o Donald Trump, que, se as coisas caminharem assim mesmo, vai levar com tranquilidade não apenas esses 2 estados, mas também Arizona, Michigan e Pensilvânia, onde ele tem uma vantagem considerável também, nada desprezível, eu diria, né? Dentro da margem de erro, ok, empate técnico e tudo mais, só que os números estão bastante favoráveis para ele, sem dúvida. Só no Wisconsin, que eu não sei se eu estou pronunciando corretamente esses estados norte-americanos, porque é cheio de pegadinhas, né? Podia ser tudo assim, né? Geórgia, Pensilvânia, a gente não tinha problema nenhum em pronunciar, né? Mas, então, o Biden vence no Wisconsin por
uma margem de vantagem aqui muito pequena. Mas, de forma geral, isso aqui é um resultado vitorioso para o Donald Trump se esse cenário for mantido. Conforme eu falei, o Biden precisou ganhar em todos esses estados para conseguir se eleger, né? Foi uma quantidade de cadeiras ali não muito expressiva de vantagem em relação ao Trump. Aqui foram 79 cadeiras que ele levou e aqui ele vai perder a maior parte delas de acordo com essas pesquisas, de acordo com os números que foram levantados agora, né? Então, tem aqui uma comparação de eleições anteriores nesses estados também, para mostrar como a coisa está mais interessante para o Trump neste momento aqui, né? Então veja, por exemplo, que nas eleições em que o Homem Laranja Mal foi vencedor frente a Hillary Clinton, né, 2016, ele venceu em praticamente todos os estados aqui, teve um pouquinho de empate aqui também, mas você pode ver que ele estava bem pontuado, só que estava mais acirrada a disputa com a Hillary Clinton naquela época, né? E a disputa foi muito acirrada também, voto a voto, na maior parte dos estados nas eleições passadas. As pesquisas agora, de 2024, aqui temos resultados, né? E aqui temos a pesquisa. As pesquisas mostram uma tranquilidade enorme para o Trump em relação ao Joe Biden, revertendo totalmente o cenário de eleições anteriores, dando uma vantagem muito tranquila para o Trump, é claro, se isso aqui se mantiver, né? Então, tem aqui a quantidade de cadeiras, né? Os eleitores, os delegados aqui, né? E tudo mais. E você pode ver que alguns desses estados pêndulo, que eles chamam, estados que mudam aí e tudo mais, né? Tem uma quantidade não muito grande de votos aqui, 10 votos, o Wisconsin, que é onde o Joe Biden está levando nesse momento, só que no cômputo geral, meu amigo, isso aqui faz uma diferença enorme, né? E aí vem alguns pontos interessantes a serem analisados. Primeiro deles, é claro, a força que o Donald Trump volta à disputa, é a terceira disputa seguida que ele vai se dispor, né? A primeira ele venceu lá em 2016, governou o país, depois foi derrotado pelo Joe Biden. Então ele vem de uma derrota presidencial e ainda assim com uma força muito grande, sendo que ele teve um monte de problemas nesse meio tempo, está sofrendo um processo por uma situação ali meio forçada, não sei, mas está sofrendo um processo nesse momento, teve apreensão de documentos e o pessoal chamando de negacionista e tudo mais, ainda assim o cara vem com uma força enorme, né? Isso pode ser mérito dele ou pode ser também demérito do Joe Biden, ou as duas coisas. A verdade é que a maior parte da decadência do apoio do Joe Biden nesses estados, olha o tanto que essa pesquisa é inferior para ele em relação ao resultado eleitoral passado em todos os estados, né? Ainda assim, mesmo sendo uma pesquisa, dá para a gente considerar isso. O Joe Biden está se desidratando nesses estados, está perdendo a sua popularidade por conta das péssimas políticas que ele tem adotado internamente, do ponto de vista geopolítico também. Ninguém acha que o mundo hoje está mais seguro com Joe Biden no poder. O cidadão norte-americano não acha que a vida dele está melhor com o Creepy Joe no poder, né? O pessoal olha para o passado não muito distante do governo Donald Trump com algum grau de nostalgia, de saudosismo. Então isso explica, sem dúvidas, também o reforço na imagem do Trump e na capacidade eleitoral dele aí, né? No momento é indiscutível, esses dois camaradas serão os candidatos aí e todas as pesquisas, absolutamente todas, as que importam, as que interessam, estão colocando Donald Trump à frente do Joe Biden, até com alguma vantagem. Por que as que realmente importam? Porque pesquisa de intenção de voto generalizada, como tem aqui no Brasil, não faz sentido, porque não estamos falando de um sistema eleitoral por votos, e sim por delegados. É uma situação completamente diferente. As eleições são microeleições presidenciais nos estados, um parâmetro totalmente diferente. Então, o que realmente tem que ser feito é a consideração por estado, quem que venceria em cada um dos estados,
para chegar no número previsto de delegados para fazer as eleições de fato, né? E nesse tipo de avaliação, Donald Trump está muito bem posicionado. Quem diria que o cara voltaria tão forte para esse ano aí? 5 de novembro nós vamos acompanhar, nós vamos ver o que vai acontecer. Pode ter certeza, vai ter questionamento, vai ter polêmica, sempre tem nas eleições dos Estados Unidos, vai ter recontagem, etc. Mas, enfim, né? O que as previsões nesse momento nos colocam é que Joe Biden está enfraquecido e Donald Trump tem crescido cada vez mais, né? Se isso vai se reverter ou não nas urnas, o tempo vai nos dizer. Mas me diga aí o que você achou dessa análise, colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.